Abri o texto bíblico aqui agora em João, no capítulo 13, do verso 1 ao 15. Eu não vou ler tudo que é um texto conhecido. Jesus Cristo, antes de partir, ou seja, Jesus Cristo antes de subir aos céus, Jesus Cristo antes de passar pela cruz do Calvário, ele desce ao nível mais baixo dos seguidores, ou seja, ele desce ao nível dos pés, golpeando o orgulho e a arrogância de cada um deles. É a famosa passagem de Jesus lavando os pés dos discípulos. A frase que eu disse, eu vou repetir. Jesus Cristo desce ao nível mais baixo dos seus seguidores, ao nível dos pés dos seus discípulos, para o quê? Para golpear o orgulho e a arrogância de cada um deles. Jesus Cristo lava os pés dos discípulos. Olha o verso 4 de João 13, verso 5. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e enxugar com uma toalha que estava cingido. Quem que tinha a responsabilidade de lavar os pés? Com os servos. Até entre os servos há uma hierarquia, tem um servo e o conservo. Então, se você, naquela época, na tradição da Palestina, se você fosse visitar a casa de alguém, de um amigo e etc., se você viajou alguns quilômetros de a pé ou em cima de algum animal, o calçado daquela época normalmente eram sandálias, as estradas não eram asfaltadas, naquele calor dessas áreas desérticas, imagina como ficam os seus pés. A poeira mistura com suor, vira lama. E quando você chegava na casa de alguém, quem lavava os seus pés era o conservo. Ele pegava uma bacia, um recipiente com água, uma toalhinha, se ajoelhava, lavava os seus pés e enxugava. Olha só, Jesus Cristo desceu ao nível de conservo para dar uma lição para os seus discípulos. O Criador dos céus e da terra, porque a Bíblia vai dizer que Jesus estava no princípio com Deus criando os céus e a terra. As mãos daquele que formou o homem do pó da terra, agora estava tirando o pó dos pés da sua criatura. Isso é importante você anotar. As mãos daquele que criou, que formou o homem do pó da terra, agora estava lavando, tirando o pó da terra dos pés da sua criatura. E por que Jesus Cristo fez isso? Para dar uma lição. Olha o versículo 12, ó. Depois que lavou os pés e tomou as suas vestes, ele se assentou outra vez na mesa, olhou para os discípulos e disse: vocês entenderam o que eu fiz? Jesus fez um ato ali e depois indaga os discípulos: vocês entenderam o que eu fiz? Ó o versículo.